Oi, turma. Do livro Dois Mundos Tão Meus, Luiz Sérgio, Irene Pacheco Machado, no capítulo 22, A Peregrinação de Jesus. Cheguei cedo à aula e aproveitei para reparar tudo com amor e respeito, não vendo a hora de reiniciar meus estudos. Quando o projetor iluminou o palco, trêmulo de emoção, orei em silêncio. A figura de Jesus, deslumbrante de pureza, tomava conta do palco e, como sempre, os fariseus preparavam-lhe uma cilada. Aliás, viviam em busca de algum motivo para acusá-lo. A maior queixa contra Jesus foi por desconsiderar certos preceitos tradicionais. Os fariseus consideravam mais importante lavar as mãos antes das refeições, que era um preceito rabínico, que a própria lei de Deus. A purificação cerimonial, a negligência das formalidades observadas antes de comer eram consideradas um odioso pecado, digno de ser punido. As regras concernentes à purificação eram tantas que, se alguém vivesse 200 anos, mal daria para aprendê-las todas. Era uma interminável série de oblações e purificações. Cristo e seus discípulos empenhavam-se no trabalho da caridade e não tinham tempo para oblações. Eles partiam em direção à dor e ao desespero sem ficarem trancafiados nas sinagogas, por isso os apóstolos eram atacados. Os fariseus perguntavam: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem o pão? Cristo a tudo escutava e não ouvíamos gritar que sua doutrina era verdadeira, mas sim tornasse a luz de Deus entre os homens e pregava as Escrituras, dando-nos a certeza que nela se encontra toda a verdade. Ele recitou esse trecho: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser o pai e a mãe, que seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que puderes aproveitar de mim é corbã. Isso é oferta ao Senhor. Esse não precisa honrar nem a seu pai ou a sua mãe. Aqui se constata que a lei rabínica punha de parte esse mandamento, considerando-o de somenos importância, mas eram por demais exatos em executar as tradições dos anciãos. Ensinavam que a dádiva de sua propriedade ao templo era um dever mais sagrado que o sentimento filial, e que, por maior que fosse a necessidade, seria sacrilégio dar ao pai e à mãe qualquer parte do que fora assim consagrado. Um filho desobediente precisava proferir a palavra corbã acerca de seus bens, dedicando assim a Deus, e poderia conservá-los enquanto vivesse. Por sua morte ficavam esses bens pertencendo ao serviço do templo. Estava assim o filho, tanto em vida como na morte, na liberdade de desonrar e prejudicar os pais sob a máscara da pretendida dedicação a Deus. Enquanto os fariseus, enfurecidos, acusavam o mestre, esse, sem condená-los, ia pregando em nome de Deus. Hipócritas, disse ele, dirigindo-se aos espias, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. As palavras de Cristo eram uma acusação a todo tipo de farisaísmo. Os rabis se colocavam acima de Deus, criando tradições que transgrediam as leis divinas, mas Cristo continuava dizendo aos homens: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Tudo o que for do homem na terra ficará. A lei de Deus é uma só. O amor dele por suas criaturas, e essas fazendo desse sentimento um canteiro de amor ao próximo. Cristo é sábio e nos adverte: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Eu vou parar por aqui, porque o texto é um pouco grande. Jesus, como é a segunda revelação, segunda doutrina espírita, que é a terceira, ele, em momento nenhum, nas passagens, nas leituras que eu faço,
e da compreensão que a gente tem mediante palestras, vídeos, literaturas. Em momento nenhum, Jesus diz que veio para interromper o processo que Moisés começou. Ele não falou, eu vim aqui para destruir a lei, mas ele veio para dar complemento. Ele veio para poder modificar a forma de interpretar aquela lei. Aquela lei estava certa para aquele momento, um povo selvagem, um povo muito desregrado, promíscuo, aquela coisa de querer dominar o que é do outro, de querer escravizar o outro. Então, era tanta violência, era um estado tão horrível que o homem estava, que era preciso que viesse realmente Jesus e cortasse um pouco aquele elo de raiva, de ódio, de rancor entre os seres. E com isso ele veio plantar o amor. Ele bateu nessa tecla do amor do começo ao fim da sua jornada. E aí os fariseus, né, ficavam sempre de orelha em pé, porque eles conseguiam conquistar alguns bens, terrenos, mediante alguns toma lá da cá, né, o escambo que era feito. Se o povo se submetesse à vontade do fariseu, ele conseguiria um pedaço do céu para aquele povo. E isso daí já está contido, inclusive, né, em outras religiões que se seguiram a essa e que fizeram os mesmos trâmites, os mesmos combinados. E de forma alguma, Jesus, em algum momento, criticou de forma absoluta, porém, ele disse que o que é da terra, na terra vai ficar. O que é de Deus, realmente, vai ser de Deus. E você estando com Deus, você vai ficar livre dessa parte que só cabe ao homem. As pessoas materialistas, as pessoas que vivem em prol de dinheiro, de terreno, de bens, de ouro, de glória, de status, de certificado, de roupas, né? E agora esse modismo todo da mulherada aí, colocando botox em tudo que é lugar, né? Homem enfrentando academia dia e noite, noite e dia, tomando bomba para poder ficar com os músculos em aparência, né? Todo essa vaidade, essa ganância, toda essa forma de você externar aquilo que de fato você está deixando muito claro quem é de Deus e quem é do homem. O que é de Deus não é isso. Não é que você tem que andar relaxado, que você não pode melhorar um pouco sua feição, que você não pode usar um batom, que você não pode pintar um cabelo. Não é que você não pode. Tudo você pode, tudo. Mas tem coisas que não convêm, se tornam exageradas, se tornam fora da caixinha. A nossa caixinha é a espiritual. E se a gente não tomar cuidado, a gente vai no embalo dos outros. A gente acaba fazendo porque os outros fazem, a gente acaba fazendo porque o outro ficou bom, porque o outro ficou bonito. Né? Ontem eu fiz uma leitura para os meus amigos falando sobre inveja. Gente, tem coisa que você não pode fazer, que a pessoa está de olho em você, ela quer fazer também. E se ela não consegue fazer, ela fica frustrada, ela chora, ela entra em depressão, ela entra numa tristeza profunda, porque a tua alegria ela gostaria de ter. Ela começa a olhar aquilo que você tem de matéria, mas na verdade não é a matéria que ela quer. Você pode dar tudo para ela. Toda vez que alguém fala para mim assim, né, se eu tiver aqui com o meu lapisinho que eu ganhei da papelaria, um lapisinho, né, número 2, tal, lápis de escrever, normal, só que ele é pintado a rosa. Às vezes, você conversando com uma pessoa, você tá aqui, né? Para mim é normal, um lápis. Uma pessoa fala, nossa, mas que lápis bonito que você tem, né? Que lápis diferente. Às vezes não é um comentário só porque ela achou diferente. Às vezes ela fala assim, nossa, eu queria ter um desse. Só que ela não tem coragem de falar, eu queria ter um desse. E algumas são mais cara de pau, até falam, nossa, onde que você comprou isso daí? Eu também quero, né? Isso daí é um sistema de inveja dentro de nós. Lógico que é. O outro tem, eu também tenho que ter. O outro tem, eu também preciso querer o que é do outro. E às vezes você vai lá e compra o lápis. Eu sou do tipo da pessoa que se alguém falar pra mim, isso aqui é rosa, bonitinho, onde foi que você comprou? Eu tenho a moral de comprar um lápis e dar pra pessoa. Para que ela não queira o meu, para que ela não queira invejar o que é meu. Para a energia dela sair fora.
Eu sou capaz de comprar um lápis e dar para a pessoa. Falar, tá aqui, ó, você gostou tanto do meu lápis? Tá aqui. Né? Tem pessoas que são tão sem noção. Eu tô num canal falando de espiritismo, eu tô falando sobre coisa séria, do espírito. Tem pessoas que estão me assistindo que às vezes têm a moral de me chamar, né? No privado, seja no YouTube, seja no TikTok, seja o canal que for. Às vezes a pessoa me chama no privado para poder falar, Patrícia, onde que você compra essas camisetas? Eu gostei das suas camisetas. Gente, é gente que tá fora da caixinha, né? Gente que não consegue entender que a razão de eu estar aqui não é para expor camiseta. A camiseta é o gosto meu. Eu uso camiseta de personagem desde que o mundo é mundo. Sempre usei a camiseta, né? Sempre, desde que eu nasci, minha mãe e meu pai sempre me deram camiseta de personagem. Eu cresci desse jeito. Eu fui dar aula, a professora gosta de bichinho, eu sempre tive camiseta de bichinho. É um gosto meu, é particular. Eu gosto de camiseta de banda de rock. Ah, mas você gosta de rock? Algumas músicas eu gosto, mas eu não sou roqueira. Eu gosto da camiseta, né? Então, assim, tem pessoas que param de falar daquilo que a gente realmente interessa para falar de coisas de material. Não é? E isso você vê claro que não é só uma curiosidade, bateu a inveja na pessoa ali. E isso é péssimo para o nosso espírito. O que os fariseus tinham em relação a Cristo, além do medo de Cristo revelar que eles eram falsos profetas, eles também tinham essa questão da inveja. Como é que pode um único homem arrastar uma multidão de pessoas? E os fariseus que estavam ali há tanto tempo tentando se encaixar, tentando dominar o povo através de ameaças, através do toma lá da cá, eles não estavam conseguindo a mesma quantidade de pessoas e aquela coisa das pessoas serem fiéis aos fariseus. Eles não eram fiéis. Jesus sim, Jesus conseguiu, né? Então, a gente percebe que historicamente falando, infelizmente, né, nós temos passagens assim, já desde que o mundo é mundo, dessa imperfeição moral, dessa falta de trabalho do ser humano para realmente compreender que ele é um espírito e que o que ele precisa é ter com Deus. Ele tem que ter a sua vontade, ele tem que ter a sua fidelidade a Deus e trabalhar em prol disso, para a sua melhoria espiritual. Essa peregrinação de Jesus, ela foi mostrando de pouquinho em pouquinho quem estava certo e quem estava errado. Ele não precisou abrir a boca. E muitas das vezes, o nosso comportamento, quando ele é correto, ele provoca isso naquele que é incorreto. Provoca no outro a sua ira, a sua raiva, porque o que ele tem para oferecer é muito pouco em vista do seu comportamento, da sua palavra, da sua ação, do seu jeito de ser. Às vezes a gente incomoda calado, e isso aconteceu com Jesus. Em momento nenhum ele retrucava, em momento nenhum ele ficava brigando, ele fazia a parte dele. Qual de nós temos essa consciência de fazer a nossa parte, independente do que aconteça em volta? De olhar para aquilo que nós temos e cuidar daquilo que nós temos, sem querer o que é do outro. Eu acho que é providente um texto desse na mão da gente no momento que nós estamos, que é o momento da separação do joio do trigo, que é um momento de transição planetária. Então é o momento da gente colocar a cabeça no lugar e falar assim, peraí, eu estou agindo como fariseu, eu estou agindo como Jesus, eu estou melhorando nesse trajeto, eu tenho inveja do meu amigo, eu critico, ou eu sou invejada. O que acontece com você nesse momento? Bota na balança. Aquilo que você está fazendo que é errado, condena, arruma, dá tempo. Aquilo que você está fazendo que é correto, mantenha, continua, independente do que você tiver em volta. Porque, como eu falei ontem, eu repito, nós estamos no meio de um monte de gente imperfeita, inclusive nós. E vai ter essas coisas de vez em quando, você vai encontrar no teu caminho pessoas que não te oferecem nada, a não ser essa cobiça, a raiva porque você consegue e ela não, né? Um certo desespero
que algumas pessoas acabam tendo em razão do seu progresso, mas não se abata. Continua fazendo o que é certo. O que é errado é que a gente precisa corrigir. O que é certo a gente só tem que continuar.